pessoal, tudo bem? Eu vou gravar vídeo do Shopping São Caetano. Eu tô acabando de chegar. Você vai ver o que lá no Shopping São Caetano? Eu vou ver os dinossauros. Dinossauros? Feroz. Feroz? Que não morde. Não morde, você tá com medo? Não, não tem mais medo. Tchau. Espero que você goste.